Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é a jornada de uma multa. Nós vamos destrinchar passo a passo todo aquele caminho legal que uma infração de trânsito percorre. A gente vai se basear inteiramente no Código de Trânsito Brasileiro, mas especificamente ali dos artigos 282-A ao 290. A ideia aqui é pegar aquele texto denso da lei e transformar num mapa super claro. Afinal, entender como essa engrenagem funciona é absolutamente fundamental para quem assume o volante. É conhecer de verdade os bastidores do sistema, né? E para fazer isso, a nossa explicação de hoje está dividida nestas 5 partes. 1. Notificação eletrônica. 2. Regras de pagamentos e descontos. 3. Como funciona o recurso. 4. Prazos e a prescrição. E, fechando o ciclo, 5. Fim da instância administrativa. Vamos lá acompanhar esse passo a passo completo? Parte 1. Notificação eletrônica de autuação. O início de todo o processo. Tudo começa logo depois daquele flash do radar ou da anotação do agente de trânsito. E aqui tem uma mudança de paradigma enorme trazida pelo artigo 282-A do Código. Ele introduz o SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica. Ou seja, o órgão de trânsito agora notifica as pessoas prioritariamente pelo meio digital. E o ponto mais crucial é esse: proprietários de veículos são considerados legalmente notificados exatos 30 dias após a inclusão da mensagem no sistema. 30 dias. Pensa no que isso significa na prática. Se o aplicativo enviou a mensagem, o relógio legal já começou a bater, independentemente do aplicativo ter sido aberto ou não. O sistema simplesmente assume que a comunicação foi feita. Por isso, manter o cadastro sempre atualizado não é só uma conveniência, é uma obrigação legal importantíssima. Excepcionalmente, aquela notificação por carta física de papel ainda pode acontecer, mas depende da pessoa se manifestar expressamente pedindo isso. Fora isso, o mundo oficial das autuações agora é indiscutivelmente digital. O que nos leva à parte 2. Regras de pagamentos e descontos. As opções financeiras para quem dirige. Bom, uma vez que a notificação chega, a gente entra numa fase de decisões que mexem direto com o bolso. E o artigo 284 dá um poder de escolha formidável. De um lado, tem a opção padrão. Pagar até a data de vencimento garante aquele desconto clássico, pagando 80% do valor. Mas olha só a sacada. Se houver a declaração lá pelo SN, reconhecendo que cometeu infração e abrindo mão formalmente de apresentar defesa ou recurso, o valor despenca para 60%. É um baita desconto de 40%. Imagina o impacto disso no orçamento, especialmente naquelas infrações gravíssimas que já têm valores originais altíssimos. O sistema recompensa financeiramente essa confissão porque isso gera uma economia gigante de tempo processual e burocracia para o Estado. E um detalhe incrível: esse desconto de 40% é garantido por lei, até mesmo se o órgão que aplicou a multa não tiver aderido ao SN, desde que a pessoa autuada cumpra rigorosamente todas as regras exigidas no aplicativo. Mas aí vem a pergunta: e se a multa for simplesmente ignorada ou esquecida numa gaveta? Bom, o parágrafo 4º do artigo 284 traz uma penalidade financeira bem severa que muita gente nem faz ideia. Se a instância administrativa for encerrada e a multa não for paga até o vencimento, o valor original recebe juros equivalentes à taxa Selic, e não é um acréscimo de uma vez só. A Selic acumula todo santo mês, e a lei ainda manda somar mais 1% no mês exato em que o pagamento finalmente for feito. Ou seja, aquela multa esquecida vai virar uma verdadeira bola de neve. O tempo, nesse cenário, é um inimigo silencioso e implacável do saldo bancário. Certo, mas e se a decisão for contestar? Entramos na parte 3. Como funciona o recurso? O sagrado direito de defesa. Se a escolha for questionar a autuação em vez de pagar, o fluxo começa apresentando o recurso dentro do prazo legal. E segundo os artigos 285 e 288, isso garante na hora o chamado efeito suspensivo. Isso é uma enorme vantagem prática. Significa que enquanto o processo não for definitivamente julgado, qualquer restrição no veículo fica em pausa. Nada de bloqueio para o licenciamento anual e o carro pode ser transferido ou vendido normalmente porque a penalidade ainda não está confirmada. Depois de protocolar a defesa, a autoridade tem 10 dias para enviar esse material para a JARI, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. E se a JARI negar o pedido? O sistema oferece uma dupla verificação para garantir a ampla defesa, permitindo um recurso em segunda instância. Esse segundo passo normalmente vai para o CETRAN, criando um rito processual super claro, estruturado e com várias revisões.
Agora a gente precisa derrubar um mito gigantesco que confunde muita gente na hora de buscar seus direitos. O artigo 286 é cristalino. O recurso pode ser interposto sem a necessidade de pagar a multa antes. Simples assim. Não é preciso pagar primeiro para poder reclamar depois. A defesa é um direito incondicional. E tem mais. Se a pessoa resolver pagar a multa antecipadamente só para garantir aquele desconto inicial de 20%, isso não quer dizer de jeito nenhum que ela está abrindo mão do direito de recorrer. A garantia legal é a seguinte: se pagar, recorrer e lá no final de todo esse processo houver vitória e a multa for cancelada, o valor pago volta integralmente. E melhor, volta atualizado por um índice legal de correção. É um sistema cheio de engrenagens para proteger o patrimônio de quem busca a via do recurso com razão. Indo em frente, chegamos à parte 4, prazos e a prescrição. O relógio correndo contra o Estado. Lembra que quem dirige tem prazos super rigorosos para se defender? Pois é, o Estado também não tem a eternidade a seu favor. 24 meses. Esse é o número de ouro da lei. Conforme os artigos 285 e 289, os órgãos julgadores, tanto em primeira quanto em segunda instância, têm exatamente 24 meses para avaliar e decidir o recurso. O cronômetro dispara no exato momento em que o órgão recebe a defesa. Não é uma meta abstrata ou uma recomendação de agilidade. É uma contagem regressiva legal e matemática desenhada para forçar a máquina pública a ser eficiente. E o motivo pelo qual esse prazo exato importa tanto está num conceito monumental do artigo 289-A, a prescrição da pretensão punitiva. Traduzindo do juridiquês, significa que se o órgão julgador deixar esse relógio de 24 meses zerar, sem emitir um julgamento final, o Estado perde totalmente o direito de punir aquela infração. Fim da linha para o poder público. Imagina que um recurso foi protocolado, os meses passam, o segundo ano termina e nada. A lei agora determina que o processo prescreve. A multa é sumariamente invalidada por decurso de prazo. É uma proteção formidável contra a lentidão administrativa. No passado, esses processos podiam se arrastar anos a fio nas gavetas, deixando as pessoas num limbo eterno. Hoje, o Código de Trânsito garante que tudo tem que ter um fim temporal indiscutível, devolvendo o equilíbrio entre o poder de punir do Estado e os direitos da população. O que nos traz para a nossa última etapa. Parte 5, fim da instância administrativa. Como o processo inteiro se encerra. Independentemente do caminho que foi tomado, seja batalhando até o fim no recurso ou pagando logo de cara, o processo tem que alcançar um ponto final jurídico e inquestionável. O artigo 290 define exatamente 3 condições que encerram definitivamente a instância administrativa. Primeira, quando ocorre o julgamento final de todos os recursos possíveis, esgotando todas as vias de apelação no sistema. Segunda, pela inércia, ou seja, quando se perde o prazo legal para apresentar a defesa, aceitando a penalidade pelo simples silêncio e decurso do tempo. E terceira, ao efetuar o pagamento com aquele requerimento expresso de reconhecimento da infração para garantir o superdesconto de 40% pelo SENE, o que liquida o processo na hora. Assim que uma dessas 3 coisas acontece, a instância administrativa acaba oficialmente. A partir desse momento, as penalidades que forem mantidas virão definitivas, sem mais debates, e são cadastradas permanentemente no RENACH, o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com, https://www.cnpq.br/cv/latisweb/pkgimpcv.trata, https://latis.cnpq.br/039879423954880.